Vamos ao debate. Você tem quantos anos, Rodrigo? 39. Então, mais ou menos, a gente vivenciou, né, o mesmo período, as mesmas épocas. Tudo isso que eu falei aí foi coisa que você viu, né? Tudo, relembrando tudo aqui. Foi lembrando, foi esse ambiente, né? E, naturalmente, por você estar no futebol, o futebol te convidou em alguns momentos, né? Lá quando Sim. criança, nas suas decisões, e aí você decide ser treinador. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, Rodrigo. Qual foi o clube, o clube que você trabalhava antes de trabalhar no Palmeiras? Antes do Palmeiras, eu trabalhei na Portuguesa, né? Trabalhei por 2 anos na Portuguesa, com um início de investimento em mim mesmo, né? Como o Gabriel tinha colocado aí, e vários outros colegas também colocaram, eu tinha a opção de não fazer isso, mas também, se eu não fizesse, eu não estaria na Portuguesa, porque quando eu fui para lá, eu não ganhava nada. E esse já foi um combinado para eu poder estar lá. E eu aceitei porque era uma oportunidade que eu vinha buscando fazia muitos anos, né? E eu queria entender o que acontecia dentro de um clube. Naquela época, para mim, a Portuguesa, dentro aqui do nosso cenário, né, paulista, era o clube que mais colocava, ou o clube que servia de ponte para colocar jogadores dos clubes grandes. Então, todos os meninos passavam por lá. E eu comecei a enxergar que alguns treinadores que estavam migrando para os clubes grandes também passaram por lá. Então, eu fazia um investimento de R$ 1.000 mensais para poder estar lá dentro. E onde eu aplicava esse dinheiro? No combustível, no pedágio, num lanche. Era isso que eu fazia. E hoje você está no... Que categoria que você treinava lá, Rodrigo? Na Portuguesa, comecei, quando eu fui convidado para ir para lá, foi num jogo amistoso, né? Quando eu estava no Cotia Futebol Clube, algumas pessoas da Portuguesa foram assistir esse jogo para fazer captação de atletas, né, que eram os gestores lá, e pela equipe, enfim, pela minha postura no campo ali, eles me convidaram para ir para a Portuguesa porque eles entenderam que eu tinha o perfil que eles buscavam para treinador. E me convidaram para auxiliar técnico, né? Mas eu comecei lá como auxiliar técnico da Sub-11, e nesse meio tempo da Portuguesa, eu acompanhava os jogos do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, enfim, que é a nossa realidade. Eu fiquei sabendo que tinha uma vaga para Sub-14 no Palmeiras, fui fazer uma entrevista, um processo seletivo, fiquei entre os 3 de 10 pessoas, e entre esses 3 eu estava trabalhando e o outro que também ficou estava no Santos na época. E tinha um amigo nosso que hoje está no Palmeiras, que é o Lucas Andrade, que foi campeão sul-americano já com a seleção brasileira, agora recentemente, né? Ele não estava trabalhando no momento e justamente o João Paulo deu a vaga para ele. E eu achei muito correto isso, né? E ele explicou para a gente por que ele estava dando a vaga para o Lucas, né? E aí no ano seguinte, eu estava na Portuguesa, no ano seguinte abriu uma nova vaga para a categoria Sub-12 no Palmeiras, e eu fui fazer outra entrevista lá, indicado também por outra pessoa, e quando o João me viu, ele já lembrou na hora e foi onde eu ingressei no Palmeiras, 2016. Pô, não precisa nem fazer entrevista, pô, pode começar amanhã. Maravilha. Mas, naturalmente, você tem todo um contexto de experiência, formação para essa categoria e você já buscou a licença B, né, que pode te levar para trabalhar em fazer com que você tenha uma ascensão. Porque hoje você é sub-11 do Sim. Palmeiras, mas você tem vontade de trabalhar no sub-17, sub-20, em crescer na carreira no sentido de passar por outras categorias? Sempre tive, acho que como todo jogador também, né, que tem de ascender as categorias, eu também tenho, mas desde que isso seja feito de uma forma natural, e nunca olhando pro de cima, por exemplo, né? Eu acho que as coisas, eu preciso sempre me preparar, me qualificar, porque a partir do momento que a oportunidade aparecer e eu for chamado, eu vou ter que dar conta daquilo e eu vou ter que falar o meu sim, né? Mas eu tenho sim de migrar de categoria, enfim, não sei dentro do contexto que eu vivo como isso vai acontecer, se vai ser, por exemplo, para 13, para
14, ou pode ser amanhã ou depois para 20 já direto, eu não sei. A única coisa que eu consigo controlar é o meu conhecimento, né? Adquirir mais conhecimento para quando essa situação aparecer para mim, eu estar preparado para ela. Mas se eu fizer um questionamento, pô, o Rodrigo está trabalhando no sub-11. Você naturalmente nunca trabalhou com sub-20. Já trabalhou com Não. sub-20 alguma vez? Não. Então, diretamente não, né? Eu tive uma experiência como gestão. Eu fui gerente de futebol profissional no Cotia Futebol Clube na 4ª divisão. Já dei treinos para a equipe profissional na 4ª divisão, quando o elenco, por exemplo, ia jogar em outra cidade e os jogadores não relacionados ficavam. Então, já tive essa experiência já por um tempo. Tive um acesso da A4 para A3 como gerente de futebol. Por essa gestão que eu fazia no Cotia nas categorias menores. De uma organização assim, uma coisa que partia de mim, e aí as pessoas viram isso e falaram, peraí, vamos trazer esse cara para ajudar a gente aqui no profissional. E aí onde me intitularam, né, na época, gerente de futebol do profissional, e a gente conseguiu ter um acesso. Mas de experiência prática, direta, por exemplo, como outros colegas têm aqui na sala, direto, assim, eu nunca tive. Por que trabalhar no sub-11, cara? Você não acha que é muito pouco, não, Rodrigo? Pela sua capacidade, pela sua formação, você hoje ser treinador do sub-11 do Palmeiras? Eu acho que não, cara. De verdade, assim, sinceramente falando, eu acho que não. Eu acho que cada vez mais eu tenho me tornado eu tenho tido uma expertise na categoria, né? Então sempre busco isso, por exemplo, a categoria que eu estou, eu tento ser um especialista nela ali, buscar o máximo que eu posso entregar para ela. E eu acho que é uma construção de processo. Eu não acho que é pouco para o que eu tenho, enfim. Talvez se eu esteja aqui hoje é porque ainda eu preciso me qualificar mais, enfim, para poder galgar aí talvez na visão dos gestores, né? Galgar aí um espaço maior, enfim. Mas eu não acho que seria pouco para o que eu tenho hoje, não. Eu quando vejo o Rodrigo Jordão, ele trabalhando no sub-11, eu fico imaginando assim, cara, o quanto que esse cara se preparou, né? O quanto que ele é importante, ele tem consciência disso. E ele está trabalhando na equipe sub-11 e dizendo que está aprendendo com a equipe sub-11, né? Então eu vejo aí um cara que tem um comprometimento profissional. Não é só salário, cara. Não é só Palmeiras. É o cara que tem um comprometimento com aquilo que ele faz. Agora, quantos a gente conhece? Eu quero até abrir para Nilson, para Luciano aí, que eu conheço mais, é o seguinte, de cara que tem esse nível de conhecimento e vai querer trabalhar nessas categorias que você conhece. Nilson. Olha, no futebol é difícil até pela vaidade, não é? Porque o que o Sub-11 proporciona de aparição é diferente, um exemplo, de um Sub-20. Por exemplo, se ele fosse treinador, o que o Wesley aparece e o que ele aparece. E o futebol tem muito essa vaidade, esse querer, a vontade de você estar no lugar mais alto, das pessoas te verem, das pessoas falarem de você, do seu trabalho ser comentado, ser reconhecido, sabe? Tem muito isso. O mundo do futebol, ele é isso. Mas é interessante nós vermos uma pessoa como o Rodrigo Jordão, sabe? Que vem de encontro essa linha, tá? Vem de encontro à correnteza, tá? A correnteza do rio, ela desce naquela direção e é sempre. E o Rodrigo, ele está nadando contra. Tá? E isso é legal. Tá? Porque eu não tenho dúvida que ele vai galgar outros patamares, mas por merecimento, por mérito, por trabalho, pelas pessoas entenderem que já não é mais necessário que ele esteja no sub-11, mas que seja no 12, no 13, no 15, no 17, no 20. As pessoas vão perceber isso. Porque ele tem comprometimento, tá? Ele tem respeito pelo trabalho dele, isso é muito, muito legal, muito bonito, ele tem respeito pelo trabalho dele e torço, tá? Do fundo do coração mesmo, para que ele tenha êxito, cara, porque é difícil, é louvável nós vermos profissional assim, acho que deveria ser uma regra e não uma exceção, mas infelizmente no futebol é uma exceção e não é uma regra esse comportamento. Com isso, também algumas pessoas podem até querer julgá-lo por não ter ambição. Eu não vejo por esse ponto.
Eu entendo que ele seja uma pessoa ambiciosa, acho que nós somos raras pessoas que não são ambiciosas, né? Eu acho que quando nós entramos num projeto, em alguma coisa, nós queremos ter êxito, queremos ter sucesso e queremos chegar ao lugar mais alto daquele objetivo que nós planejamos. E é óbvio que tudo isso passa por um tempo de espera, o momento correto. E talvez o Rodrigo tenha muito bem isso definido na sua mente, né? Então, é louvável, e eu dou os parabéns a ele, mas digo que ele é uma exceção e não a regra dentro do futebol. Pois é, eu quis trazer esse paradoxo seguinte, porque o quanto a opinião dos outros, se a gente não souber lidar com isso, ela interfere no nosso comportamento, nas nossas decisões, no nosso resultado. Se você... E eu acredito que isso todo atleta ele passa, porque ele está acostumado, ele entende que a imagem dele é importante. E muitas vezes ele acha que descer, ele está descendo de nível de caráter, de nível... E não tem nada a ver, cara. Às vezes você desce para pegar impulso para subir, para aprender como é o processo. Você é Desculpa, Wellington. Você está colocando isso, só pontuar a situação. Quer ver essa questão do descer? Tá a ver aqueles atletas que sobem para o profissional, mas que ainda têm idade de sub-20. Eles vão lá, tá, no profissional, aí não são relacionados para o jogo profissional, tem que descer para jogar no sub-20 e vêm com má vontade. Já não querem correr, já não querem participar do jogo como dantes, entendeu? Porque ele está se sentindo humilhado, ele está sentindo que, eu cheguei no profissional e agora, caramba, eu vou descer para jogar no júnior, sabe? E isso por isso que é muito importante a mente do atleta ser trabalhada, porque isso não é humilhação, isso não é ser rebaixado, não. Cara, você tem idade de júnior, você deu um passo a mais. Quando você volta para jogar no júnior, você está voltando para o lugar da sua realidade. Você não está sendo humilhado, é a sua categoria. Mas a vaidade de estar fazendo parte do plantel profissional, já na cabeça do atleta, já não cabe mais o júnior. Ele já está questionando o treinador porque não foi relacionado, treinador profissional, ele já está ficando chateado com o treinador profissional porque não foi relacionado, porque não joga, porque já se acha um craque, e quando chega cá embaixo, aqueles colegas que o ajudaram a chegar no profissional, ele já olha com um olhar desprezível. Maravilha. Excelente isso daí. Porque essa foi o questionamento ontem, eu levantei isso no debate lá com o pessoal de Alagoas, é o seguinte, como é que um atleta, vamos botar aqui o time Flamengo, tá? O cara sai novinho lá de Alagoas, que cada vez mais cedo os caras estão pegando esses garotos lá aqui no Nordeste devido à deficiência, né, dos clubes. E aí ele pega esse garoto com 12 anos e leva lá para o Flamengo. E esse jogador, ele vai e passa ali 4 anos no Flamengo. Com 16 anos ele é dispensado. E aí ele volta para o estado dele. Naturalmente, se você é treinador ali, digamos, do CRB, tem um garoto de 16 anos que veio do Flamengo, que passou 4 anos no Flamengo, você fala assim, esse menino vai estar muito na frente do meu time, daqui do meu grupo. Inclusive, ele vai puxar a fila aqui. E aí, quando os caras recebem esses atletas, recebe um jogador inferior do que a expectativa deles. Mas por quê? Porque a gente precisa entender, cara, que quando a nossa mente não trabalha a nosso favor, ela nos sabota. Ninguém fala para você como é que se treina a paciência, como é que se treina o processo, né? Você fala assim, você quando parou de jogar futebol, você foi fazer o quê? Foi lá fazer estágio no Palmeiras. Não foi, Nilson? Você foi lá observar o que é que estão ensinando, né? Observando o que é que se faz, qual é a expectativa. Cara, eu fico com grande preocupação porque a gente não tem treinado o atleta mentalmente para ele se perceber dentro do processo, para ele perceber que muitas vezes uma dispensa não é uma coisa ruim, cara. Um exemplo, você acha que o Felipe, goleiro do Vitória, teria o sucesso que ele teve na carreira se ele não tivesse saído naquele momento e fosse para o Bragantino? Se ele achasse ali que acabou a carreira dele, ele iria do Bragantino para o Corinthians? Não. Não iria. Então o jogador, ele perde na mente dele. E quando ele perde na mente dele, um abraço. Um abraço. E quando você não sabe falar com a mente do atleta, você atrofia mais ainda. Por quê, Nilson? A expectativa do meio e as opiniões que estão dadas assim, ao Léo no meio, elas são descomprometidas com o seu resultado.
Se você não blindar a sua mente, sair da opinião dos outros para procurar os especialistas, você não consegue, a resposta está na sua frente e você não consegue ver. Primeiro, você não foi treinado para ver? Você foi treinado para não dar certo no Vitória? Você foi treinado para dar certo. Se não desse certo, você ia ter que se virar. E o atleta ele precisa entender os caminhos alternativos do futebol, que muitas vezes mexe com o seu ego. Então, quando o cara tá lá embaixo e imagina que ele... Lá embaixo, porque aqui na cultura da Bahia, você sabe, sub-11 é para o cara que estava na escolinha. Não tem valor aqui, viu, Rodrigo? Aqui na Bahia, sub-11 não tem valor. Não tem, né, Pereira? Pereira de sub-14 não tem valor? Verdade, Júnior. Ele sabe o que é que eu vou falar. Rapidinho, Pereira, você vai entrar, eu vou perguntar a você agora. Ele sabe o que é que eu estou dizendo do valor, tá? Aqui na Bahia, porque o nível de competição é inferior. Então, bota quem para poder treinar no sub-11, sub-14? Menino que está estagiando da faculdade. Aqui é assim, tá? E aí, o que é que acontece, cara? Perdi até o que eu ia falar. O garoto tá ali, o treinador, você tá fazendo o melhor que você sabe, entregando o melhor que você pode, e você vai conseguir os seus níveis. E você vai maturando com isso, e você vai entregando valor com isso. Tá? E a gente não sabe quando é que esse processo vai acelerar. Você acelera o processo à medida que você se posiciona. Agora, o próprio João Paulo, que hoje é diretor aí do Palmeiras, quando ele parou de jogar futebol, ele foi auxiliar técnico de Wesley. Estagiou. Subiu, acho, com o sub-15, eu acho, não sei, alguma coisa. Ele primeiro estagiou com o Wesley. Pereira com essa história toda. Depois ele foi virar treinador, uma equipe retada, aquela equipe, e hoje ele é gestor. Então, o processo nunca foi treinado, a nossa mentalidade não foi treinada para o processo. Eu falei isso para você lá atrás, quando a gente estava falando sobre desenvolvimento cognitivo, lembra? Tiraram o desafio, tiraram o processo da gente e depois querem cobrar da gente que saiba lidar com o processo. Eu tive hoje um processo de coach com 4 atletas, Nilson. 4 atletas, galera. Um joga no Confiança, Sergipe. O outro era do Cruzeiro, está sem clube agora. Um é atleta do Palmeiras e o outro atleta de um clube do interior de São Paulo, tá? Jabaquara. 4 atletas. Eu perguntei para eles o que significa desafio. Nenhum deles souberam me dizer. Aí eu falei, me diga o que é desafio para você. Aí teve um que falou, superar as dificuldades, fazer uma prova. O outro falou, me esforçar bastante. Ou seja, eles não estão compreendendo o que a gente está dizendo. A gente não está formando esses garotos. O atleta, ele é aquele que mais sabe lidar e mais compreende o desafio, cara. Só que a gente só vai perceber isso no final do processo. Onde você pode pensar assim, Nilson, caramba, se eu soubesse disso, como eu poderia ter sido melhor? Você já teve essa sensação? Verdade. Então, a gente está precisando passar 10 anos para a gente aprender o que podia ter aprendido há 10 anos atrás. Porque ninguém sentou para nos dizer. Hoje a gente treinou, mostrei para ele o que era processo, o que é desafio. Eles até percebem as palavras assim, porra, esse desafio eu gosto. Porque vai me dar visão, vai indicar o meu crescimento, o meu avanço e vai me dar nova habilidade. Agora, o que é que a gente vê ao contrário? A gente vê atletas fugindo, correndo de desafio. Você chega para um atleta que está no sub-20 do Palmeiras, se você gosta dele, e aí você fala assim, não, venha para aqui para Pernambuco, você vai jogar aqui na primeira divisão. Isso é bom ou ruim para o jogador, Nilson? Eu acredito que seja bom. Lá, é bom. Ele vai ter oportunidade de jogar, vai abrir outro mercado, vai conhecer outra cultura. Mas aí ele fala, não, você é doido, vou lá para Pernambuco? Por quê? Porque ele não foi treinado para perceber o quanto o desafio é importante para o desenvolvimento. Eu não conheço nada que me faz crescer se não seja o desafio. A gente aprendeu uma conversinha aí de sorte. Ou então achar que é Deus que vai fazer. E, cara, não é. Não é. Todo o poder foi dado para a gente. Agora, se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei o que eu posso, como é que eu vou tomar posse disso aí, Nilson? É impossível. Se eu não sei que eu posso, jamais tomarei posse. Eu tenho que perceber isso. Eu tenho que compreender que eu tenho esse direito, que eu
que eu posso me apossar disso. Enquanto eu não compreender isso, eu vou ficar na inércia. E vão passar. E vão achar ficar que para trás. Está avançando, mas está vulnerável. Está rodando. Exatamente, só está rodando. Está passando o mesmo caminho e não está percebendo. Viu, Elton? Cleiton Sampaio aqui, Academia de Futebol Jacobina, na Bahia. Eu não me apresentei antes. Seguindo essa linha de raciocínio aí, e aí acompanhando, né, o raciocínio de Rodrigo Jordão, que eu tive o prazer de conhecer aí no estádio no Palmeiras, cara sensacional. Aí eu consigo compreender que, independente de onde você está, né, no espaço, se é na base, no profissional, se é no clube amador, no clube profissional, se é aqui em Jacobina, se é lá na Inglaterra, você tem que dar o seu melhor. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. O resto é consequência. O caso de Gustavo ontem, né, ele chegou no Cruzeiro, mas ele dava o seu melhor lá no time que ele estava, no espaço que ele estava, sem se preocupar com isso, né? Claro, tem o seu propósito, cada um quer chegar e tem que ter isso mesmo, né? Mas, assim, eu estou hoje aqui, então eu estou dando o meu melhor, né? Se onde eu vou chegar, né, é consequência. Só Deus sabe, mas aqui, se eu não der o meu melhor aqui, eu não vou chegar lá. Exatamente. Mas o que eu quero dizer, Rodrigo, é o seguinte, me dói e ao mesmo tempo me alegra. Me alegra ver você no Sub-11 e me dói não ver você no Sub-17, no Sub-20. Por quê? Porque a gente precisa de treinadores com esse tipo de consciência, cara. Precisa ser consciência. Porque Pereira sabe, Pereira é um cara que se prepara, mas a gente precisa se perguntar agora o seguinte, quais comportamentos que eu preciso ter para poder eu me posicionar mais e melhor? Porque não é só fazer, não é essa força de vontade de fazer, não. É competências e habilidades que são que as pessoas vão ver na gente. Lembra que ela só vê o resultado, João Rodrigo? Ela não vê sua intenção, sua boa vontade, não sei, ela vê o resultado. Então, o resultado a gente precisa aprender a mostrar, a se posicionar. E também o contrário é verdadeiro. A gente não posiciona aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita, preocupado com a opinião do outro. Já não é ego, é medo. Medo do comparativo, medo do que vão dizer, que vão se promover. E aí a gente vê Pereira no 14, Pereira rodou todas as categorias do Vitória. Já foi tudo no Vitória. E ele continua vendo pessoas menos qualificadas que ele, tendo acesso onde ele não tem. A pergunta é por quê? Qual habilidade eu preciso desenvolver para eu estar onde eu quero, onde eu posso ser melhor ainda? A pergunta é qual habilidade que você precisa desenvolver, que você acredita que não tem, para fazer com que você esteja onde você gostaria de estar? Cara, eu vou te responder com algo que eu acho que não é o que eu acredito, mas as pessoas costumam usar isso como desculpa, né? Fulano tá subindo porque é puxa-saco, porque é filho de fulano, de Beltrano, de Cicrano, enfim, várias situações. Eu costumo dizer, Júnior, que eu sou um pouco contra a cultura, né? Eu tenho usado esse termo ultimamente, não só porque eu achei bonito nem nada, mas eu fui ler e entender que às vezes a gente tem que mudar um pouco a nossa postura para que as pessoas nos enxerguem. Então, assim, eu fico feliz de ouvir o que Rodrigo Jordão falou, né? Não é fácil o cara ir trabalhar num clube conhecido como a Portuguesa e não receber, e o cara acreditar que é investimento e não gasta. Eu passei um pouco por isso no Vitória, porque quando eu entrei no clube, eu estava recém ingressando na universidade, com 15 dias pintou a oportunidade para o Vitória, então eu passei durante mais ou menos uns 3 anos sem ter nenhuma remuneração, né, estagiando e, consequentemente, assumi categoria como preparador físico na época. O máximo que ganhava, quando ganhava, era aqui na Bahia, tinha uma coisa chamada Vale Transporte, acho que Nilson deve lembrar muito bem disso. Inclusive, quando eu fui contratado, né, a gente às vezes atrasava o transporte, né, e às vezes os meninos não tinham uma ajuda de custo. E aí, o que é que eu fazia com o Vale Transporte? Eu podia trocar por dinheiro, né? Tinha lugares que faziam uma troca por um valor abaixo um pouco do transporte, porque nessa época já tinha o Smart Car, né? Então, como eu estava estudando, eu pegava o dinheiro para botar no Smart Car, e aí eu separava uma certa quantidade de Vale Transporte, e tinha uns moleques que moravam na casa do atleta, e eu dava para eles, porque eles não tinham muito recurso para poder fazer um lanche, sei lá, jogar um videogame lá na Lan House, uma coisa assim. O que eles iam fazer era pro benefício deles, né? Então, assim, era quando te ganhava, ainda tinha isso aí. E
eu fiquei um tempo sem poder cursar a universidade, muita gente não sabe, e o Vitória me contratou justamente no período que eu estava sem cursar, e aí eu juntei a grana para pagar a dívida da faculdade e retornar à universidade. Então, assim, porra, bacana essa história de Rodrigo, me identifico muito com isso aí. Parabenizo por ele ter esse olhar com relação ao Sub-11, a qualquer categoria. Eu, uma vez, até comentando com o Wellington, né? Falei com o Búrcia que por que essa visão de só crescer de categoria para cima? Não tem uma visão horizontal, uma visão mais holística, né? Porque os valores são muito investidos, cara, sabe? Eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de você reconhecer o profissional, porque assim, todo mundo me conhece, todo mundo fala bem do meu trabalho, mas dentro do clube existe uma desvalorização, e eu acho que não é só no clube com o qual eu trabalho, acho que em diversos lugares são assim. Acredito que em Portugal tem isso também, não sei, não posso afirmar. Mas assim, cara, eu tenho uma coisa que eu aprendi, meus valores são inegociáveis, entendeu, Júnior? São inegociáveis, cara. Eu prezo pelo que é correto, pela honestidade. Sei que nem sempre vai ter justiça. Para você ter ideia, eu estou treinador do 14, né? Esses últimos anos aconteceram algumas mudanças e eu era não vou dizer marionete, né? Porque eu nunca vou me deixar usarem de mim, me manipularem. Mas assim, eu consegui, né? Claro que nós treinadores lá somos muito unidos, então um ajuda o outro a crescer. Na época que eu estava no 13, na época que Edgar ficou doente, em 2015, foi a época que eu retornei a trabalhar com as categorias. Porque eu teve um período que, em falar em desafio, Júnior, aproveitando o ensejo, eu estava iniciando meu processo como treinador em 2013, e aí João Paulo, 6 meses depois, me fez uma proposta para ser, João Paulo era o coordenador na época, fez a proposta para eu ser analista de desempenho sub-20. Não era o que eu traçava, mas aí eu fui pensar, fui refletir, pedir a opinião das pessoas que eu tenho mais confiança, da minha família e tal, amigos, colegas, e topei a ideia de trabalhar como analista. Com 6 meses eu vi que não era o que eu queria. Muita gente me questionou, né? Questionou pesado. Mas eu falei, cara, não estou feliz, porque o que o clube está me ofertando para estar na análise não é o que vai me fazer feliz. Se ele me ofertasse as coisas que me permitissem eu fazer o meu melhor aqui, eu ia abraçar a ideia. E aí conversei lá na época o treinador era Amadeu, fui bem franco com ele, um cara que eu aprendi muito, né? Tenho uma maior admiração, eu tive essa experiência de viver o sub-20 com ele. E pedi para retornar, prometi ficar até o final do ano, fiquei 1 ano na análise, não me arrependo do que eu fiz. Desde quando eu aceitei o desafio, como também tomei a decisão de não continuar. Não me arrependo do que eu vivi, acho que foi fantástico, né, o que eu vivi, mas eu sabia que para mim naquele momento e para o clube, o melhor é eu estar trabalhando nas categorias junto com o Edgar, porque, cara, aquilo é o que move o clube, a formação, sabe? Então aí voltei, aí Edgar ficou doente, eu assumi a categoria, e aí no outro ano a gente fez um trabalho bacana, porque eu também acabei ficando como preparador físico de marketing no Sub-14. E montando o 13 e tomando as agências para montar o 12 na época. Aí acabou que subiu, alguém saiu na época, acho que foi João Búrcia, aí fez a escadinha, Marcos foi pro 15, eu fiquei no 14, ainda montando o 13, treinando 2 categorias. Teve algumas mudanças de gestões, né? Júnior deve lembrar bem. Aí mudou tudo de novo, aí Pereira ficou no 13, me tiraram do 14, daqui a pouco mudou de novo, eu assumi de novo, enfim. Fui administrando todo esse processo. Pereira, onde é que você estava 10 anos atrás? 10 anos atrás, Júnior, eu era preparador físico do se eu não me engano, do sub-14, cara. Sub-14. E você hoje está onde? Treinador do sub-14. E daqui a 10 anos você quer estar onde? Da Academia de Futebol. E daqui a 10 anos você vai estar onde? Daqui a 10 anos eu quero estar num patamar muito maior no futebol, cara. E isso vai começar quando? Já começou, eu já venho mudando isso. Pois não tem como não mudar. Sabe? Você está tendo tempo para isso. Plano de ação, meu amigo. Plano de ação. O que eu tô querendo fazer aqui é trazer desconforto. Como eu estou expondo, expus Rodrigo, expus você. Para isso. Agora, eu estou falando com você só? Não. Com todo mundo. A gente serve como exemplo. Porque a zona de conforto, ela nos engana, cara.
A zona do conforto faz que a gente duvide da nossa capacidade. E Com se assim a certeza. gente se preocupa com a opinião do outro, a gente precisa também se aliar a saber o que é que eles pensam da gente, entendeu? Não para a gente se guiar pelo pensamento dele, mas para a gente compreender se a nossa mensagem está sendo ouvida ou não. Foi o início da aula aqui. Não foi isso, Fábio? Qual foi o exercício? Pergunte para sua esposa o que é que ela pensa de você. Pergunta a seu filho, pergunta a seu vizinho, pergunta às pessoas que vão te dar um feedback. Pergunta os traíra também, o que é que eles vão falar de você. Pega essas informações e fala assim, cara, eu preciso deixar uma mensagem para as pessoas que eu estou feliz onde eu estou, mas que eu quero resultado, eu quero estar em lugares melhores. Então, será que as pessoas estão sabendo disso? Será que você, quando me conta a sua história de grande valor, me comunica isso? Eu perguntei a você, há 10 anos atrás, você era auxiliar... Eu era preparador físico. Preparador físico sub-14. Passaram-se 10 anos, passou um monte de gente lá, e você agora é o treinador do sub-14, que é uma categoria que vocês... Desculpa o desprezo, Não, mas na claro. verdade é que vocês montam, que vocês criam, que não tem nem valor. Júnior, na verdade, 14 no Vitória, não tem nem valor. A gente consegue até ser um pouco ousado. Sabe o que ele faz? Consegue blindar de menino de 13, 12 anos de Salvador, que eles conseguem captar e blindar para o Vitória ter um sub-14 do meio do ano em diante para fazer o sub-15. Essa é a realidade que ele vive. Ele é importante dentro do clube. Mas se ele não souber a importância dele, ele vai ser que nem Edgar. Todo mundo sabe a importância de Edgar. Mas Edgar decidiu o quê? Ficar ali. Daquele jeitinho, na zona de conforto dele. Ele nasceu ali e morreu ali. Se acomodou. O importante pra gente foi. Mas é isso que você quer? E justamente nesse ponto eu ia tocar, Júnior. Justamente por eu ter a vivência com o Edgar, de ver situações, de não concordar com algumas coisas, eu falei, cara, eu não posso ficar nisso aí. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer meus cursos, minhas pós-graduações, fazer network, aprender a falar inglês, que é uma coisa que eu tenho que buscar. E quem é que está sabendo o que você está fazendo? Eu falo para todo mundo, minha vida é um livro aberto, eu não escondo, eu mostro. Eu conheço você, não estou sabendo. Realmente eu tenho um defeito, não vou negar. Eu não sei fazer meu marketing. Pronto, eu não sei aí fazer você agora está falando das suas fraquezas, agora você está querendo, eu não sei. Está te incomodando. Pronto, exatamente. Eu não sei fazer meu marketing. Eu tenho uma séria dificuldade de me promover. Nilson também tem uma dificuldade. Que ele vai perceber isso daqui para frente, que dificuldade é essa que a maioria da geração dele tem. Entender que o jogo mudou, pô. Hoje redes sociais é a maneira que você tem de fazer com que as pessoas saibam como você está e onde você está. Não tem como ser diferente hoje, Nilson. Você antigamente dava um cartão de visita, hoje você dá seu Instagram, cara. O cara, quando eu li o Instagram de Fábio, é isso. O Fábio estava aqui no início, eu falei, pô, cara, esse cara tá me intimidando. Primeiro dia de aula, me intimidando. Quero saber quem é ele. Vou tentar encontrar qual é a foto. Falei, liguei para Júnior. O Júnior sabe aí, ó. Júnior, vou tentar descobrir quem é Fábio, cara. Vou deixar ele falar e vou tentar interagir com ele. E aí, agora eu tenho uma ideia de quem é ele, totalmente diferente. E lembra o que a gente falou até hoje de manhã? Quando eu chegar nos lugares, eu não vou falar que o Fábio é um bom estrategista de treino, de transição, que tem o melhor... Não, é a pessoa dele, cara, os valores dele. Então tem pessoas, Nilson, que conhecem você e não sabem onde você tá, cara. Você viu o Gustavo ontem, quando vocês trocaram ideia? Ele ficou, porra... Aqui tá o cara que agarrou com você lá o Kleber. Kleber tá aqui na sala de aula, porque ele tá com problema do vídeo, que ele tá na fazenda. Então as pessoas precisam saber onde vocês estão. Eu chamei um atleta para fazer uma live com ele, eu pedi, me dê uma foto aí de você quando atleta. Ele não tem. Isso é o seu cartão de visita, cara, porque você mexe com o imaginário das pessoas. Eu mostrei imagens para vocês. Olha o quanto de lembrança que vocês tiveram naqueles slides. Então a gente precisa também se mostrar através de slides. As pessoas, tá boleirando, tá... Problema dela, meu amigo. É dificuldade dela de lidar com os problemas dela. E geralmente quem vai criticar é quem tem a mesma dificuldade, já percebeu? Ou então quem não sabe como usar, aí posta tudo, cai de merda. O cara posta uma mulher carregando uma melancia, daqui a pouco é uma festa de quiabo, daqui a pouco é uma batida, daqui a pouco é um... Ele não sabe, ele está perdido. Então hoje é uma ferramenta onde as pessoas descobrem onde vocês estão. E são para as pessoas, que as pessoas que vão falar de você. As pessoas que vivenciaram com você, Nilson, que sabem quem é você,
os seus valores, né? Não é só o atleta, mas, cara, o cara era o líder, o cara... E agora ele é treinador, velho. Nilson, vem aqui ser meu auxiliar, ou então você mesmo encontrar treinador, encontrar pessoas, se conectar. O mundo mudou, irmão. A gente está aproximando a geografia. O Alexandre, ele está de Manchester, na Inglaterra, conversando com a gente. Mas quando é que a gente ia imaginar um negócio desse na nossa época, Nilson? Possível. Como, cara? Hoje está aqui, ó. Tempo real. O cara tá lá, eu tô aqui. Fábio tá aqui, daqui a pouco entra outras pessoas. Então a gente precisa entender que o jogo mudou, mas isso mexe com o nosso emocional. Isso mexe com a nossa identidade. Isso mexe com as nossas crenças, com a nossa convicção de quem somos. E principalmente, cara, quando a gente tá muito ligado com a opinião do outro. Então, eu não sei o que isso quer dizer, né? Cada um aqui está recebendo aqui da forma que está vendo. Eu estou me sentindo no direito de... Porque aqui é inteligência emocional. Então, aqui eu estou trabalhando com emoção. Eu ia falar em relação ao que o Nilson havia comentado, mas a gente já desenvolveu. O Nilson já falou da questão do atleta quando desce para a categoria Fábio. bicudo. E, na verdade, ainda tem um detalhe, Nilson. O atleta que está lá também fica bicudo, porque ele treinou na expectativa de que vai jogar e chega depois de alguém que ficou fora o tempo inteiro e entra para jogar. E você tem essa expertise ainda porque você foi goleiro. E como o goleiro ainda tem esse grande problema, que você fica sempre na expectativa de quando você vai ter a oportunidade. Porque quando ela aparece para você, você tem que aproveitá-la 100%. Você não vai ter um processo de espera. Porque se você for mal, eles já botam e acham que é melhor emprestá-lo, algumas coisas. Nós temos alguns exemplos no futebol brasileiro, de pessoas igual na sua posição, que alguém bancou. Eu vou te falar que dois do Rio de Janeiro. O Elton, na época do Vasco, que o Carlos Germano estava com problema para renovar, e o Eurico falou, não, então você sai, e o Elton jogou o Mundial. A primeira competição do Elton como goleiro foi o Mundial de Clubes, o que teve aqui no Brasil. E o próprio Júlio César. Mas eu ia dar esse complemento, mas a conversa ficou tão boa e que acabou que mudou um pouco o foco. Baseado no que você provocou, o Hélito, do Rodrigo e do Pereira, eu acho sensacional o cara que tem prazer de trabalhar com essa categoria, com essas categorias. Eu acho sensacional. Porque, na verdade, nós não temos os especialistas nessas categorias. Ficou por muito tempo os seus, o seu fulano, o seu cicrano. O Nilson pegou muito. Com certeza, de bobeira, ele teve treinador que ia de chinelo para dar o treino para ele. Aqui no Rio de Janeiro tinha muito disso, né? Que não se preocupava com nada, com formação de nada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a sua provocação. Porque se hoje eu tiver que pensar em um profissional para trabalhar, eu estou aqui, você precisa de um profissional para a categoria de base, para uma idade dessa, eu vou pensar, a minha referência vai ser logo eles. É fato. Você tem essa referência, opa, eu preciso de um cara e tal. Ao passo que a possibilidade de você migrar, eu não sei se foi o Rodrigo que falou, se foi o Pereira, falou assim, é um processo natural. Mas quando for você, né, Rodrigo? Desculpa. Quando é natural, mas a minha provocação a ele vai ser igual a tua, você vai estar pronto para ela? Surgiu a oportunidade, você está pronto para ela? Ok. Se não está, o que você acha que você poderia, até em relação a fazer, buscar para encontrá-la? Estou errado, Hélio, nessa... Essa é a exigência do meio. A gente está falando aqui sobre perfil comportamental. Eu estou tentando entender o perfil de vocês. Só que muitas vezes você não sabe que você é desse jeito. E a gente criou esse debate aqui para você perceber, né? E que isso gera desconforto, isso é energia e você não tem como ser diferente. Deixa eu complementar só uma situação, Wellington. Antigamente eu não entendia essa palavra, né? Eu fui me dar conta da palavra desconforto, que ficou muito marcado no Brasil, por causa do Bernardinho. Ele começou a usar esse termo do que ele fazia com a seleção de vôlei. E eu me lembro, quando eu tinha uns 3 anos de formado, eu me formei em 1995 na universidade. Quando foi em 1998, um amigo meu me chamou para uma palestra, eu fui, e o cara começou a palestra falando em inglês. Um auditório lotado, ele começou a palestra, falou uns 2 minutos em inglês. E ele falou assim, quem me entendeu? Talvez 20% do auditório levantou a mão. E ele falou, se eu estivesse falando a respeito de uma oportunidade,
só esse pessoal tá aqui teria a chance de abraçá-la. Aí ele foi e falou, começou a perguntar assim, aquelas coisas igual você vai falando, você vai encolhendo, tomara que não pergunte para mim, falou assim, você tá estudando? Sim, estou no último período. Quantos livros você leu esse ano? Aí o cara, 2, ele falou, pois é, tá fora do mercado. E eu falava, eu saí de lá, desculpa, tem meninas, eu me saí de lá me sentindo um merda. Falei, eu sou ruim. Você sai da universidade achando, eu estou pronto. Você acaba de fazer um curso da CBF, fala, eu estou pronto. Você acaba de sair daqui do seu curso, fala, opa, eu sou emocionalmente foda, sou inteligente. Não. E eu fui provocado a isso. E aí, dali para cá, mudou. E eu espero que a chance que as pessoas têm que a pessoa que vem para fazer o seu curso vem pensando nessa possibilidade de ser provocado, de buscar uma mudança, de buscar alguma coisa diferente. E que isso surja como uma mola propulsora, né? Então, a gente costuma falar o seguinte, que aqui a oportunidade só dança com quem está no salão. Tem gente que está e não está, mas tem gente que está e quem quiser dançar vai dançar aqui a música. Olha só, acontece na minha live hoje de manhã, 6 horas da manhã. Eu tive a oportunidade de conhecer um milionário, de estar com um milionário perto de mim. E esse milionário, ele quis me passar umas ideias de milionário. Mas o idioma era outro, cara, eu não entendi. Ele falava português, não, o cara é brasileiro, o cara é de São Paulo, me levou na casa dele, conheci a casa dele, conheci a mansão dele, e naquele momento eu tinha algo para servir ele, né? Para ajudar, ele queria que eu ajudasse o filho dele a ir para um time e tal, aquela coisa toda. E eu estava ali ouvindo a história dele, e ele me contou primeiro o seguinte, cara, eu tinha uma fábrica aqui em São Paulo e eu fali. Ele só me contou a história de que ele faliu. Mas eu vi o carrão, a casona, tudo aquela coisa bonita. Esse cara pegou um avião, veio para Salvador, passou um dia aqui comigo, andando no meu carro, que não é o carro que eu andei com ele lá, que ele foi me buscar no aeroporto. E a gente foi Camaçariense, não sei se alguém conhece. A gente andou por aqui pela Bahia, ele quieto, calado, só observando. Só teve uma hora que ele não aguentou mais, que ele falou assim, cara, você corre muito o dia todo, cara. Você não para. E ele querendo tomar um café comigo. Quando ele foi tomar um café, ele começou a me explicar sobre um plano que ele tinha e que ele gostou muito do meu perfil e que ele queria que eu ficasse à frente disso. Quanto mais esse cara me explicava, mais eu não entendia. Ou seja, ele estava falando um idioma que eu não compreendia. Chegou uma hora que ele desistiu. Ele, deixa eu falar. Depois eu falo com você sobre isso. E até hoje, eu não consigo mais achar esse cara na minha vida. E eu não consigo mais saber o que de fato aquele cara tinha para mim. E era uma oportunidade. Quando eu fui saber dele, o que é que ele estava? Com a maior rede de curso de inglês do Nordeste, migrando para o Centro-Oeste. Ou seja, a mente de um milionário, ela sempre pensa diferente, cara. E eles não gostam quando ele percebe um valor em você importante, aquilo que você falou, que coisas que ele não tem, mas que ele vê em você, ele quer você perto. As pessoas só percebem isso quando se posiciona. Você falou, se eu tivesse agora uma oportunidade para um clube, para um sub-17, para um outro clube, eu indicaria Rodrigo, eu indicaria Pereira, porque são caras apaixonados e preparados, né, aonde eles estão. Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui uma provocação. Isso aqui, tudo que a gente está conversando, é para poder testar isso aqui. Você tem esses 4 perfis. 4 perfis. Tá? Mas 2 deles determinam os seus relacionamentos, as suas decisões, o seu comportamento, aquilo que você gosta, aquilo que você está disposto a aprender, aquilo que você não está. E as perguntas, para você chegar a conhecer qual é o seu perfil, foram perguntas que eu fiz para você, né? E são perguntas que as pessoas te fazem. Porque talvez você caminhe na trajetória e você não encontre ninguém sincero para te fazer as perguntas que vão gerar mudança em você. Ninguém vai querer te expor, te gerar um desconforto para que você tome alguma decisão. Não. As pessoas gostam de apontar para você, para apontar os seus defeitos. Mas ninguém vai querer mostrar para você as suas qualidades, né? Mas essas qualidades a gente percebe o seguinte, o perfil influência é o perfil, a pessoa é mais comunicadora, ela é mais dada ao relacionamento e ela gosta de liberdade e de criatividade. Naturalmente, alguém já se encontrou aqui. Ó, isso aí eu gosto. Agora, olha só, o estabilidade
que é esse S, ele é aquele cara que busca mais a colaboração, é um cara mais humano. Ele não diz assim, eu vou só, não, ele quer ir junto. Ele faz, vamos junto. Agora, ele tem um valor importante que é a segurança. Ele não gosta de se arriscar muito. Não gosta. Mas ele adora a lealdade. Ele só quer perto dele as pessoas que ele pode chamar de amigo. São dois valores principais. Né? Enquanto o influência, o valor principal é liberdade e criatividade, o cara não gosta de ficar preso na sala, o cara não gosta de ficar engravatado, o cara não gosta de farda. O outro perfil, ele é segurança e lealdade. Agora vamos para a esquerda. Na esquerda, você vê o perfil dominância. No perfil dominância, você vê o principal viés desse cara é o seguinte: busca pelo resultado. Para ele não importa a colaboração, não importa o relacionamento, o foco maior é o resultado. E se ele precisar passar por cima de você, ele vai passar, porque ele adora rir do segundo lugar. A motivação dele é passar o segundo, porque ele quer ser primeiro. E tem uma coisa que deixa esse cara sofrendo, é quando ele é segundo, porque segundo para ele é uma derrota. Ele é motivado por o quê? Por desafio e por fazer, né? Fazer acontecer. Eficácia, fazer bem feito, e fazer. Ele gosta de resultado. E o C, que é o cautela, né? Ele gosta mais de precisão. Esse perfil aqui, Fábio, fala contigo? Gosta de um padrão de eficiência, gosta das coisas no lugar. Se é para ir correndo, não, meu filho, dá para ir nessa velocidade aqui, eu chego lá. Gosta de observar, não confia de primeira, analisa tudo antes de fazer. Tem a ver com você, Fábio? Em parte. Mas é o que mais tem a ver com você ou tem um outro aí? Enquanto você está falando, eu estava imaginando isso, porque eu não sou 100% nenhum deles. Mas algumas coisas assim. Mas por exemplo, você falou da confiança, eu não sei se é ruim ou não, mas confiança eu entendo que é uma coisa que você dá. Depois você vai tirando à medida que você vai perdendo a confiança. Credibilidade. A credibilidade. Isso mas para você faz sentido. Mas para uma pessoa que é influência, ela dá confiança para todo mundo. Mas eu dou também. Então, eu tenho, em relação a esse aspecto, eu tenho essa característica. De qual? Cautela? Não, da confiança. Eu dou a confiança e se você vai mostrando que ela é merecedora, eu continuo dando. Tá, mas você dá para analisar ela. Você não dá a confiança toda, você dá um dedo, né? Não. Eu dou a confiança, principalmente profissionalmente. Eu dou a confiança. E se ela consegue estabelecer nos padrões normais, não vai traindo, não vai continuando na linha, eu mantenho. Senão, eu vou podando. Quem seria você, Nilson? Rapaz, eu acho que é um pouquinho também como o Fábio, mas eu acho que eu me identifico bastante com a estabilidade, sabe? Eu gosto de colaboração, certo? E segurança, lealdade, cara. Tem uma palavra que é lealdade, sabe? Porque aqui, Nilson, olha só, não se trata de porque eu gosto de colaboração, eu não gosto de resultado, eu não gosto de precisão. Não, exato, eu sei, exatamente. Mas dentro de uma hierarquia, exato, dentro da hierarquia, dividida, qual é que você escolhe? Tá, eu escolho, é exatamente isso que eu estou falando. Eu me identifico, talvez, com todas elas aqui, né? Algum traço, mas o que, na dividida aqui, eu vou pela estabilidade. Eu sou o S aqui, o azul. E você, Pereira? Cara, eu tô aqui viajando aqui porque tem dois aqui que eu acho que são muito fortes em mim. O I e o S. O D, não muito. E o C, às vezes, sim, mas o I e o S, não tenho dúvida. Mas qual é maior, o S ou o I? Cara, se eu disser que isso gera um conflito, porque eu tenho motivações de liberdade, de criatividade, mas, ao mesmo tempo, tem o lance da lealdade também, da segurança. Agora uma pergunta para você, Pereira. O cara que é focado aqui no vermelhinho, dominância, incomoda? Cara, em um certo percentual, sim, porque na dominância depende de como ele se porta, né? Se para ele não vale nada, não se importa. De tudo, não se importa, cara. O primeiro valor dele é resultado, amigo.
Se ele passar por cima de tudo, não respeitar ninguém, para mim, me incomoda. Pronto. Mas a pergunta é, o que é que eu posso aprender com ele? Porque lembra, se você tiver uma equipe, você precisa entender que você tem na sua equipe um dominante, você tem um influente, você tem os mais colaboradores, você tem os mais precisos. E você precisa se comunicar com essa galera aí, cara. E esse daqui vai ser o dominante, muitas vezes é o seu maior desafio. É o que você quer afastar de você porque é antagônico. Mas é com ele que muitas vezes você precisa aprender e despertar valores que para você não é tão importante, mas que é uma exigência do meio. Que é uma necessidade que você tem para poder desenvolver novas habilidades. Faz sentido? O meu perfil ele é mais comunicador. O quanto que eu já perdi por eu não ser dominante, fazedor. Eu sou o cara de dar ideia, não sou o cara de fazer. Chegou um dia que eu falei, cara, eu vou ter que fazer. E aí você pensa que você domina, que é assim, meu céu retadão. Meu irmão, você não sabe o gasto de energia que você precisa para ser aquilo que você não é. Então, você aceita que você é aquilo, certo? Aceita que você pode desenvolver novas habilidades para te dar, para cumprir o outro valor que você tem de segurança, de crescimento, para você começar a fazer. Não é a decisão que você, a partir de agora eu vou fazer. Então, essas habilidades que nós precisamos desenvolver. É o que eu falo com meus alunos aqui, não é qualquer curso. É o curso que vai me dar uma habilidade que eu não tenho, que vai me fazer enxergar o que eu ainda não enxergo. Porque tudo que eu sei, alguém vai me desafiar a fazer. Lembra? Lá no início, inteligência emocional não é o que eu sei, é o que eu faço. E o que eu faço é o quê? Ter autogestão das minhas emoções e capacidade de me relacionar com as pessoas e influenciá-la. Então, se eu quero estar no controle, eu preciso conhecer os perfis comportamentais. E isso eu nunca vi um treinador, ele ter essa preocupação e ter essa consciência que cada um ali tem um repertório diferente. Tem um treinamento anterior. Mas a gente fica muito no ego, vaidoso, com a nossa ideia, com o nosso modelo, com aquilo que a gente acha certo. E aí, como fazer esse garoto comprar essa ideia? Conversando com ele, eu não consigo fazer ele comprar, então eu tenho que impor a minha autoridade. E aí, cara, você tem que lembrar de como você era como jogador quando tentavam impor autoridade sobre você. E para você achar a comunicação, porque você vai achar pessoas dentro da sua equipe que pensam como você, cara. E que bate de frente, como você batia. Ele é seu maior desafio. E aí, porque ele te desafia a olhar para dentro, não olhar para fora. E normalmente, né, nós tendemos a nos afastar do antagônico, né? Sim. A gente não quer, a primeira coisa que fala, não, eu quero distância desse cara, meu. Não, o cara não tem nada a ver Mas dizem comigo. Que os apostas se atraem, né? Exatamente. E em relação à esposa, a gente procura quem? Exatamente. E acaba sendo oposto. Normalmente nós temos gostos diferentes, né? Posicionamentos diferentes e tal. Uma coisa interessante que o Gustavo falou ontem, cara, é que ele viu muitas lives, mas ele foi ver lives de quem ele não concordava. Isso mexeu comigo, cara. Falei, caramba, e eu tava com um pensamento completamente, cara, eu falava, eu vou ver live, ou vou prestar atenção num cara que eu não concordo com as ideias dele? Mas quando ele falou isso ontem, eu parei para pensar, cara, mas talvez isso seja o mais correto, porque se eu vou ouvir alguém que eu concordo, que fala a mesma língua que eu, cara, é o que eu penso. Então, é um exemplo. Vou ouvir mais do mesmo. Não que eu não vá aprender, não é isso que eu estou colocando. Eu estou dizendo a linha de raciocínio. Nós temos a mesma, acreditamos nas mesmas coisas. Agora, não será interessante eu ouvir aquele cara que eu discordo dele para perceber o porquê que ele tem aquele posicionamento diferente do meu? E aí talvez esse cara possa despertar algo em mim que eu estava querendo esconder dentro de mim. Fábio, você se sente confortável com o elogio? Eu recebo bem, agradeço. O Nilson fala que passou a ser, então ele só chegou atrasado, porque eu já conhecia ele antes. Ele não sabia que eu existia, mas eu já sabia dele. Você provoca. Eu me senti provocado a estar aqui quando eu via lá a mensagem lá no... Olha que eu nem fico olhando a mensagem lá, porque tem muita mensagem no grupo. Eu vi a mensagem, pô, você quer fazer o curso? E me chamou. Falei, pô, isso é interessante.
E eu fui na busca, você vê, eu estou aqui nessa sala, eu não conhecia, perguntou, eu te conhecia? Na verdade, eu não conhecia ninguém que estava nessa sala aqui. Só no primeiro dia que teve uma pessoa que estava aqui, que foi meu amigo de faculdade. E eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, colocaram lá no grupo, eu vim. E nem voltou mais. Uma coisa em relação aos novos tempos, né? Em relação ao Nilson, aí você vê, ele se coloca num perfil, predominantemente num perfil de estabilidade, de colaboração, ou seja, um perfil de um auxiliar técnico, ideal para um auxiliar técnico. É o perfil de lealdade, ele falou duas coisas, colaboração e lealdade. O treinador precisa disso, de quem trabalha com ele. Seja leal, eu falei, admire o trabalho, que seja um colaborador. E quando você vem exatamente para essas trocas, o interessante é você ouvir essas experiências. Né, lá do Rodrigo, que trabalha no Sub-11, você falou lá do Raimundo, que está lá no interior da Bahia, tem sido legal, produtivo. Muito cara com grande estrada no futebol e me decepcionou muito, velho. Sinceramente, muito. Principalmente os da Bahia. Aqueles que têm uma grande história de profissionais. Que eu conheço a fraqueza do cara também. Né? E naturalmente, se eu conheço a fraqueza dele, quando ele está ali, que eu estou percebendo que ele só quer me contar as forças, o que é que ele está querendo dizer para mim, cara? Isso mexe comigo. Eu falo assim, pô, vamos falar a verdade, vamos provocar, vamos se expor aqui no grupo de forma profissional. Falar o seguinte, ó, eu não sabia e agora eu sei. Eu não fazia, mas agora eu sei como é que se faz. As pessoas não gostam e ninguém gosta de pessoas egocêntricas. Que tudo ela que fez, tudo ela que foi, elas são as melhores. Sabe que ela anda carregando os troféus nas costas? Então eu tive essas dificuldades, sinceramente. Agora, também vi muitos profissionais que eu não conhecia de perto, né, que tiveram a oportunidade de conversar comigo, e que eu não concordei com o que eles falaram. Não concordei. Por que não concordei? Porque eu percebi que era um discurso, aquele discurso de palanque. Mas que não é na prática, cara. E fica uma conversa rodeada. Eu entendia muito. O que é que eu fazia? Eu pedia para o cara contar a história dele. Quando ele contava a história dele, eu ia anotando comigo mesmo quais eram os valores e as crenças dele, porque é isso que define o nosso perfil comportamental. Isso é uma ferramenta. Então, eu começava e eu adaptava a minha linguagem à forma como eu entendia que o maior perfil dele era aquele. E o que é que eu queria fazer? Deixar ele falar. Deixar ele falar. Mas muitos deles, o que acontece? Eu sabia que o que ele estava falando, a maioria das pessoas não conseguia compreender a forma que ele estava falando, e eu me posicionava. Como é que eu me posicionava? Falando onde eu domino, que é os aspectos mentais. E aí, o que acontecia? Existia uma inversão. Eles começavam a sair daquela posição do cara que sabia para ser o cara que aprende. Então, eu usei essa estratégia com um monte. Mas alguns foram impactantes demais, cara. Quando eu conversei, o Rodrigo, ele sabe disso, desde da Ibercup. Não conversei muito com ele lá na Ibercup. Mas foi a primeira live que eu fiz, praticamente. Né? A gente fez a de um meio improvisado à tarde, mas à noite foi junto. E já é uma conexão, já é um cara que a gente se fala quase todos os dias. Então já é do meu rol de amizade. O Gabriel Bucinga, cara. A live com o cara foi top demais, velho. Pô, conexão de valores, velho. Ele fala diferente do que da maioria fala. Ele fala diferente. Sabe o que eu perguntei para alguns treinadores? Sabe o que me disseram? Será que o cara faz isso mesmo na prática, velho? Será que o cara acredita nisso mesmo que ele está falando? Foi isso que eu vi lá de fora. E eu falei para a Bucinga. Falei para ele. Só que eu falei para ele também o seguinte, que aonde eu sentar, na mesa que eu sentar, eu vou dizer dele, eu vou falar dele. Na mesa que eu sentar, eu falo de Rodrigo, eu falo de Gabriel, eu falo do Bruno Dias. Fiz uma live com o Bruno, cara. O Bruno é um nível altíssimo. Eu não sabia nem o que era motricidade. Quando eu fui pesquisar sobre a vida dele, que eu fui ver, rapaz, que é isso? Aí puxei esse assunto na live. Aí o assunto foi só esse. Adorei. Então, teve alguns profissionais que se conectaram comigo e isso eu levo. Porque é aquela história. O que é que ele contou isso aí de manhã e foi o que você fez ontem com o Gustavo. O que é que você lembra dos melhores treinadores da sua vida? Os valores que ele ali plantou em você, cara. Não foi transição, isso e aquilo. Não é. Então, a humanidade, o humanismo no futebol, ele existe e ele é. E a gente precisa se preparar para trabalhar com pessoas. Eu aqui, eu não estou manipulando, mas aqui eu estou desenhando quem é vocês. Sabe quem faz isso? As redes sociais, Fábio. Enquanto você está ali olhando o que você gosta, o que você não gosta, o que você vê, o que você curte, o que você não curte, ele vai te desenhando.
chama-se Pincelando. Vai desenhando você, ó. Fábio gosta disso, daquilo. Né? Aí daqui a pouco você vai no Google, ó a mensagem. Você está arrastando aqui o Instagram, olha o que você queria. Então, é uma estratégia que é da psicologia. Então, eu estou aqui observando. Se um dia eu encontrar cada um de vocês, eu sei exatamente como falar. Tem alguns que eu já conheço pessoalmente. Tem uns que eu tinha uma ideia, porque a distância a gente só tem julgamento. O Bruno aqui da Prime. Vi várias vezes lá na Ibercup. Mas quando eu olhava ele assim, eu falava assim, porra, velho, ele não se abre. Eu fui fazer uma intervenção com o time dele. Agora ele é assim, cara, extrovertido. Mas conversou comigo, um ser humano incrível. Está comigo nas minhas lives, está conectado comigo. Já aprendi muito sobre ele. Olha, só um relato aí que eu acho que é isso que você está falando. Você me permite? Claro. Eu até me emociono, eu tô há 12 anos no futebol, cara. E o que eu tô aprendendo com você nesse período aqui é grandioso demais e tá mexendo demais comigo pessoalmente. Tô emocionado já de falar porque a história de futebol, aí vocês vão entender. Eu tô todos esses dias fazendo seu curso, dando treino pros meninos, mas isso, as pessoas podem pensar assim, pô, cara, que antiético, né, mano? O cara tá fazendo curso, dando treino, mas isso foi colocado para meus atletas. Ó, gente, eu vou fazer um curso que vai ajudar vocês e durante esse período que eu vou dar treino para vocês, eu vou desligar a câmera e vou estar ouvindo, mas a atenção tá toda ligada em vocês e no curso. Eu consigo fazer isso. Eu joguei ano passado, eu voltei para Portuguesa depois de um período, não vou contar minha história para não estender. E em 2016 eu passei na Portuguesa e eu tive uma grande decepção como pessoa, né? Porque eu saí do futsal, eu fui campeão estadual no futsal, com 2012, se eu não me engano, com sub-8, enfim. E eu fui fazer uma transição para o campo, chamado pelas pessoas. Um ano antes eu fui preparador físico, no outro ano eu voltei para assumir uma categoria. E eu fui tão, cara, humilhado nesse retorno. Só que nesse momento que assim, as pessoas me questionavam muito questão de modelo de jogo, metodologia, só que eu estava fazendo uma transição de um futsal que eu estava há 10 anos para um campo que é totalmente diferente, falam que não, mas quem trabalha com isso sabe. E aí eu cheguei numas quartas de final na Portuguesa contra o Palmeiras, foi o melhor resultado da Portuguesa no ano, Portuguesa de Esportes. Só que eu saí de lá, assim, cara, debulhado, emocionalmente, porque eu era pressionado todo dia, eu era tentado a querer, a tentar ser melhor que os outros todo dia, mas isso me fez crescer bastante. Enfim, ano passado eu voltei para a Portuguesa, no Sub-11, na verdade era para Sub-12, ser Sub-13 esse ano, e aí me jogaram o Sub-11 com uma equipe que o Jordão sabe que me enfrentou, que não tinha a mínima condição nenhum de estar numa equipe entre as 4 melhores de São Paulo, que tradicionalmente a Portuguesa era, para jogar. E aí eu só falei para os meninos e os pais assim, gente, a gente só vai se desenvolver como pessoa e como atleta, porque a gente não vai ter resultado nenhum. A gente tem o Santo André muito forte na chave, um Palmeiras que é fenômeno e um Santos, que assim, são os 2 melhores times de base de São Paulo. Enfim, a gente fez alguns bons jogos, não tivemos resultado nenhum positivo, um só. Nós vencemos uma partida. E o último jogo seria contra o Palmeiras do Jordão. E eu falei para os meninos, a gente vai para cima dos caras. Eles, hã? A gente vai para cima dos caras. Lá dentro do CT. Pô, mas a gente vai ser goleado. Aí eu falei, gente, o que vocês tinham que perder, vocês já perderam. Que foi uma má gestão de clube lá atrás, porque vocês receberam um treinador há 2 semanas do campeonato e com um grupo extremamente reduzido. Né? Vocês já estão ganhando, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, vocês estão ganhando, porque a gente está desenvolvendo vocês como pessoas e como atletas. Enfim, nós tomamos 7-1, o tempo inteiro eu incentivei, vai jogar, troquei todo mundo e mandei jogar. Enfim, você ganha o campeonato, você não esboça emocional nenhum, não comemora, você não vibra. Será que é isso mesmo que você quer chegar no time grande? Isso te frustra tanto assim, que você não consegue nem comemorar? Você acha que seus atletas não sentem que você não comemora? Aí eu falei, não, mas isso não é importante para mim hoje. Ela falou, claro que é. Só que o mais importante, eu falei, não, o importante para mim hoje realmente é a formação, porque onde eu chego, eu quero formar um moleque para que ele saia melhor e ele alcance o objetivo. Aí ela falou, mentira, você está se enganando, cara. Você quer ser campeão de qualquer jeito, você quer chegar no time grande de qualquer jeito, porque mexeram tanto com o seu emocional lá atrás, que você quer provar para os outros. Mas você acha que você tem que provar para você mesmo que você é bom?
que você sabe fazer? Porque as pessoas falam para você que você é bom e você sabe formar, mas mexeram no seu pontinho, no seu ego lá, que você quer provar para os outros. E aí eu falando com o Jordão, cara, eu quero melhorar meus atletas, enfim, eu quero que minha escola, igual eu te falei, seja referência de formação aqui, eu quero trabalhar isso como pessoa, porque eu estava tão frustrado, porque mexeram comigo daquela maneira, de que, assim, você não sabe, você não sabe, enfim. E ontem o Guilherme falando também sobre o que a gente faz, o que a família tem que estar inserida, o que o cara faz, eu faço tudo isso há 10 anos, cara. Eu estou gerindo o meu projeto aqui, tem 3 escolas, eu tenho 100 alunos, eu treino clube, e eu acho que, assim, é importante demais o que o Fábio falou, que o Jordão fala, que o pessoal fala, porque a gente precisa de profissionais que estejam preparados emocionalmente para lidar com a criança, lidar com o ser humano. Porque muitas vezes a gente deixa a frustração lá atrás ou está no nosso presente, que a gente vai deixar de formar boas pessoas, bons profissionais, bons atletas. Então, assim, para mim, é um depoimento de que, cara, quem não fez tem que fazer o seu curso. Se não for o seu para mim você é referência, então tem que ser o seu. Se não for, tem que ser outro, mas todo mundo tem que estar englobado nesse sistema de ser melhor como pessoa. Porque senão passa por um processo que às vezes eu estava passando até ontem, e aí você deixa de formar bons caras lá atrás. Era isso que eu queria complementar, porque tudo que vocês falaram aí. Mas eu não abro mão de estar adquirindo conhecimento. E eu tô 10 anos buscando tanto conhecimento, cara, que às vezes a pessoa não fala, aí para complementar. Eu falo para meus atletas, eu falo assim, ó, vocês dão mais valor para um cara que, por exemplo, o Jordão, eu falei que até live com o Jordão, tinha 100 pessoas que queriam ouvir. Eu falo que tem live com outro treinador que não tá no Palmeiras, o cara não quer ouvir. Aí eu falei pros pais, pô, vocês estão ensinando o que pro filho de vocês? Será que as pessoas que não estão com uma camisa grande, elas não têm valor também? Elas não sabem um pouquinho também? Falei pros pais, chamei eles e falei isso. Porque é o seguinte, cara, todo mundo tem que agregar um pouquinho para cada um. E aí vocês dão valor para, às vezes, uma coisa que, assim, vocês veem pelo que o mundo propõe para vocês, que é uma camisa, vai escurecer que eu entrei na garagem, que é um cara que tá com uma camisa grande. Não é porque o cara não é bom, o cara é bom pra caramba, mas o outro pode agregar. Vem o que falou da live do Guilherme ontem. Eu vou assistir quem tá em desencontro comigo, não quem tá em encontro. Tá? Desculpa eu falar Valeu, muito velho. aí. Obrigado aí. Tranquilo. Galera, Um abraço pra todo mundo aí, eu tô... Valeu. Isso é muito bom ouvir esse feedback, eu gostei muito. Eu tenho 2 coisas aqui comigo, duas experiências na prática, né, com relação... Primeiro, a que o Fábio comentou também, né, que eu achei assim fantástico, de a gente ter especialistas, né, em cada categoria. Eu concordo muito com isso, mas às vezes a gente começa a ficar... A gente tem um objetivo maior, obviamente, mas a gente começa a ficar sendo taxado como só aquilo ali, né? E isso é um erro, às vezes, de algumas pessoas, né? E não conseguem enxergar além daquilo que você pode dar, né? E aí, por isso que a gente está aqui hoje na sala, né? Trabalhando esses aspectos. E com relação a isso, eu não tenho problema nenhum com zona de conforto, assim, e estabilidade, embora eu tenha um perfil, e até fiz com a doutora Ana Paula, né, do DISC aí também, perfil estável e influente, né? Mas vou deixar um relato aqui para vocês. Eu já recebi algumas propostas para sair do Palmeiras, de alguns clubes grandes aqui do Brasil e de 2 clubes de fora também, um só como uma sondagem e o outro para ir mesmo, né? Foi um convite do João Lourenço, que acho que todo mundo deve conhecer ele aqui, que hoje está no Sporting lá de Portugal, mas foi para fazer um processo seletivo no Al Nassr, em Dubai. E eu estava no meio de uma competição, ele me mandou uma mensagem e falou: vou ser bem direto com você, pau, é isso. Aí eu falei: cara, vambora, não tem problema nenhum. Pode me indicar aí, vamos ouvir tudo. E o outro foi para trabalhar no Japão, também uma passagem que eu tive lá no Japão. Acabei de sair de um jogo, o presidente de um clube veio com um cartão e me deu. Eu falei: pô, não sei falar japonês, nada. Aí tinha um cara comigo ali, e ele fez esse intermédio aí, enfim, mas a gente não chegou, não deu para ir, né? Então esse é um relato, né? Com relação assim, o Palmeiras é gigantesco, nossa, as pessoas trabalham aqui, são fantásticas, enfim, mas eu não tenho medo de mudança, eu nunca tive. E que nem eu falei, se amanhã o 20 cair na minha mão, por exemplo, aqui, qualquer outro clube, eu não tenho problema nenhum em assumir
e eu sei o quanto eu tenho feito para isso, né, ao longo da minha trajetória. E até falo e brinco, né, falei, caramba, eu vou dar uma rodada no sul do país, vou lá para Bagé, para esses lados aí, tentar pegar uma equipe ali, enfim, profissional mesmo, segunda divisão, enfim, para começar minha trajetória, né? Enfim, esse é um relato.